Olá! Nós da Rede de Mobilização Social de Vidal Ramos viemos toda essa semana trabalhando em nossas redes sociais sobre a Semana do Meio Ambiente. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o desperdício de alimento. Você sabia que 1/3 de todo o alimento produzido é desperdiçado? Pois é, ele é desperdiçado no excesso de produção, nos mercados e lá dentro da nossa casa também. De acordo com a FAO, que é a Agência das Nações Unidas preocupada em erradicar a fome, 54% desse desperdício é na manipulação e no armazenamento, e os outros 46% é no processo, distribuição e no consumo. Já no Brasil, 10% do desperdício acontece na colheita, 30% é no transporte desses alimentos, 50% é no comércio e varejo e os outros 10% é nos domicílios. Segundo a ONG Banco de Alimentos, mais de meio quilo de alimento é desperdiçado por dia por cada brasileiro. Todos esses dados já são bem alarmantes, mas eles ficam ainda mais quando a gente pensa que 870 milhões de pessoas no mundo passam fome. Os prejuízos não são só econômicos, já que quanto menos alimento a gente tem, mais caros eles ficam, mas também no nosso meio ambiente. Já que a gente desperdiça a produção de alimento, a gente vai ter que produzir mais. E nisso tudo a gente desperdiçou água, o solo, fertilizante, petróleo que é utilizado nas máquinas e equipamentos, a mão de obra do agricultor. Vou contar que esses alimentos desperdiçados acabam virando lixo, que vão para os nossos aterros sanitários. Apesar de que a maioria do desperdício acontece no transporte desses alimentos e no comércio e varejo, nós, em nossas casas, também podemos fazer algumas ações para auxiliar a diminuir esse desperdício. Uma delas é por optar por comprar coisas próximas à sua casa, de produtores próximos à sua casa, o que diminui o transporte, diminuindo essa perda de alimentos. Outra opção é comprar só o necessário. Aqueles alimentos que são perecíveis não precisa comprar em grande quantidade, então a perda vai ser menor se ela ocorrer. Outra ação muito importante é a gente produzir a quantidade de alimento para ser consumido apenas naquele dia. Muitas dessas sobras de alimento acabam indo para o lixo, então não são aproveitadas. Outra ação muito legal é a utilização de pães na nossa alimentação. Esses alimentos são de fácil ser encontrados e muitas vezes no entorno da nossa casa, não precisa de transporte e nem de comércio. Outra alternativa e ideia muito legal é a gente compostar o nosso resto de alimento. Ao invés dele se transformar num desperdício, em alguma coisa que não vai ser utilizada, ele pode se transformar em humus e ser utilizado novamente nas plantas. Amanhã você pode ver aqui nas nossas redes sociais um vídeo explicativo de como produzir uma composteira que você pode ter no apartamento também. A última ideia que a gente tem para você é a utilização de partes das verduras, frutas e dos alimentos que talvez você nunca imaginou utilizar. Por exemplo, você já imaginou comer casca de banana? Pois é, hoje a gente vai ensinar para vocês uma receita de bolo que vai apenas a casca da banana. Pegue papel e caneta e anote essa receita. Para essa receita a gente vai utilizar as cascas de 4 bananas, 2 colheres de manteiga ou margarina, 2 ovos, eu já separei aqui as claras e as gemas, 3 xícaras de açúcar, eu estou usando açúcar mascavo, mas pode ser o açúcar normal, 3 xícaras também de farinha de rosca, 2 xícaras de leite e o fermento. Primeiro a gente vai bater as claras em neve. Depois de bater as claras em neves, a gente vai botar as outras coisas batendo no liquidificador. O leite, os ovos, a manteiga, o açúcar,
e as cascas da banana. Depois de bater bem, a gente acrescenta as claras em neve e a farinha. E por último, o fermento. Então, coloque a massa numa forma untada e leve ao forno pré-aquecido. Gostou das nossas dicas? Colabore você também com essa ideia. Consuma consciente.